Olá, queridos irmãos e irmãs, você está nesse exato momento passando por tentações das mais difíceis? Tem caído muitas vezes nessas tentações, se sentindo desanimado, distante do Senhor? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te apresentar dicas bíblicas para você vencer definitivamente essas tentações, para você ser um soldado de Jesus preparado, fortalecido para vencer cada uma das tentações que os inimigos têm colocado diante de você. Então vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: minha vida tem sido muito difícil. Eu passo algumas semanas bem, cheio da presença de Deus, mas logo começo a ser vencido pela carne, caio no pecado e acabo me afastando e ficando frio na fé. Isso tem acontecido há muitos anos. Como posso vencer essas tentações da carne? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Inclusive, essa é uma dúvida que eu recebo muito de muitos irmãos que estão caindo, sendo vencidos pelas tentações. E hoje nós vamos aprender a vencer as tentações da forma que a Bíblia nos ensina. E eu peço a você desde já, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho e você vai estar contribuindo para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. E claro, na confiança, vamos entregar aqui um estudo abençoador para a sua vida. Vamos lá então, texto na tela. Romanos 7,19 nos mostra um pouquinho da reflexão do próprio apóstolo Paulo a respeito dessa guerra que acontece contra as tentações. O apóstolo diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas, diz o apóstolo, o mal que não quero, esse faço. O apóstolo está falando aqui justamente dessa guerra, dessa natureza humana terrível que nos leva, que quer que a gente vá para o pecado de qualquer forma, mesmo muitas vezes a gente resistindo. Olha só, quem de nós, queridos, mesmo sendo crente verdadeiro há muitos anos, não tem pelo menos uma fraqueza daquelas difíceis, que chega muitas vezes até a tirar o nosso sono em alguns momentos da nossa vida? Eu acho que isso aqui tem na vida de todo crente. Todos nós somos contemplados com uma ou algumas fraquezas na nossa vida. Mesmo que nós busquemos a Deus, as fraquezas estão sempre diante de nós, Os inimigos estão sempre se levantando, tentando achar uma brecha para nos levar para longe da presença de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia chama isso de guerra. Guerra do Espírito contra a carne. Observe bem o texto de Gálatas 5,17. Porque a carne milita, ou seja, guerreia contra o Espírito Santo que está dentro de nós, buscando ali, trazendo até nós a santidade, nos impulsionando. Então existe essa guerra. E o Espírito, claro, guerreia contra a carne, porque, diz a palavra, são opostos entre si. Então a guerra é algo natural. No entanto, eu quero apresentar para você hoje 7 dicas. Preste bem atenção. 7 dicas que você precisa conhecer para vencer as mais difíceis tentações da carne. Dicas que vão fazer com que você consiga vencer de uma forma mais esperta, mais inteligente e sábia, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. E é por isso que eu peço a você agora, inscreva-se no canal. Inscreva-se aqui nesse canal, porque não está aqui nas 7 dicas, mas uma 8ª dica é justamente estudar a Bíblia, buscar a presença de Deus de uma forma bastante profunda. E aqui no canal temos entregado estudos bíblicos de segunda a sexta, às 15 horas. Inscreva-se agora, faça parte desse trabalho no nome de Jesus. Vamos então, dica número 1. Primeira dica: admita verdadeiramente a sua fraqueza. Preste bem atenção. Jesus declarou algo aos apóstolos muito interessante. Mateus 26:41. A carne é fraca. É um pequeno trecho aqui desse versículo. Olha só. Alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem. Preferem não falar sobre elas, refletir sobre as suas próprias fraquezas. Preferem olhar para elas e pensar o seguinte: olha, não são tão fortes assim, eu consigo vencê-las, mas na verdade, muitas das vezes, elas o derrubam, até caem derrubados por elas porque fingem que elas não existem. Então, admitir a sua fraqueza é o primeiro passo. Olha só,
Por um tempo, passam a ficar mais espertos, mas logo ignoram novamente a sua fraqueza e caem de novo e de novo e de novo. Essa é a consequência que acontece na vida daqueles que não admitem as suas fraquezas. Jesus nos ensinou a olharmos para a nossa realidade como ela é. Olhe para você mesmo e admita que a sua carne, ela é sim fraca e que as tentações têm sim poder. Qual é a área que te derruba aí diariamente? É na área sexual? É na área, por exemplo, da fofoca? É na área dos pensamentos impuros? Qual área tem te derrubado semana após semana? Pegue isso, pense, reflita e admita a sua fraqueza diante de você mesmo e diante de Deus. E a segunda dica vai nos ensinar o seguinte: não faça dessa fraqueza uma desculpa para pecar. Isso aqui acontece muito na vida de muitos irmãos. Olha só, alguns dizem então que se a carne é fraca, então não tem como vencê-la. É a condição dela, ela já é fraca, então ela sempre vai perder. E essa é a forma negativa e incorreta de interpretar a orientação que Jesus diz quando ele fala a respeito da carne fraca. Jesus mandou constatarmos, preste bem atenção, constatarmos conscientemente a fraqueza da nossa carne, a fim de, ou seja, com o objetivo de sermos mais cuidadosos diante dela e para não aceitarmos esse pecado, termos clareza a respeito dele e entrarmos então no modo combativo, guerrear verdadeiramente contra ele. Observe bem o trecho, mais um trecho desse versículo, Mateus 26:41. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É uma constatação e não um motivo de desculpas para continuarmos no erro e para aliviarmos o nosso lado. A carne já é fraca mesmo, então não tenho tanta culpa assim naquilo que eu faço. Então, essa segunda dica é importante. Nunca se permita dar desculpas para o seu pecado. Assuma a sua responsabilidade. E a dica número 3 vai nos ensinar o seguinte: a vitória contra as tentações é uma parceria entre Deus e você. Isso aqui é muito importante a gente entender. Aqueles que acham que poderão vencer as tentações por um milagre, ou seja, algo que vai acontecer sobrenaturalmente na sua vida, erram tanto quanto aqueles que acham que vencerão as tentações apenas por suas próprias forças. Nem milagre e nem você lutando sozinho. A palavra nos diz lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Preste bem atenção nessas duas palavras, vigiai e orai. Olha só, quando a gente fala orai, ou quando Jesus disse orai, pressupõe algo que confiamos ao poder de Deus, à parte de Deus. Isso é uma parceria que, se levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Foi a parceria vista na vida de quem? De Jesus Cristo. Ele estava totalmente ligado junto com o Senhor e ele venceu todas as tentações. Mas quando a gente pensa, vou voltar um pouquinho aqui, na palavra vigiai, então a gente tem a nossa parte, a parte que é nossa. Vigiar pressupõe então que nós vamos fazer a nossa parte, que nós vamos lutar, que nós vamos junto com Deus entrar nessa guerra. Então a gente vigia, a gente é atento, a gente é como um guarda que está ali atento para, se vir o bandido, ele vai reagir, ele vai proteger o seu patrimônio. Vigiai e orai. E um dos segredos então para vencer as mais difíceis tentações é a comunhão cada vez mais íntima com Deus. E olha que interessante, quando estamos nas tentações, muitas vezes a gente acaba indo ou fazendo exatamente o contrário. A gente vai se afastando de Deus, porque nós olhamos para nós mesmos e pensamos, eu sou fraco, eu estou sujo, eu estou caindo, e a gente vai se afastando e cada vez mais enfraquecendo. Vigiai e orai, uma parceria entre nós e o nosso Deus. Mas nós temos aqui algo importante. Às vezes a gente sabe que tem que ter essa parceria, mas a gente não faz a nossa parte com
empenho. Eu quero te explicar isso, mas antes quero te dar um recadinho aqui. Queridos, estão abertas as vagas. Nós temos aqui 2 cursos muito importantes que você pode escolher e fazer. O primeiro deles, conheça a sua Bíblia de capa a capa. A Bíblia inteira você vai estudar comigo, ali capítulo a capítulo, começando de Gênesis. Vamos estudar geografia, genealogia, dificuldades interpretativas e tudo que vai aparecendo ali nos textos. E temos um outro curso para aqueles que querem já ir lá para Apocalipse e entender esse que é um dos mais misteriosos livros da Bíblia. 404 versículos de Apocalipse explicados detalhadamente, frase por frase. Quer saber mais informações? Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Tem ali os 2 links. Acesse a nossa página, vem estudar comigo. Tenho certeza que fará muita diferença na nossa vida. E se tiver algum aluno meu aí, coloca nos comentários se o curso tem sido bênção para você, para que os irmãos possam ver que existe seriedade nesses 2 materiais. Olha só. Faça a sua parte com empenho. Não adianta nada orar e confiar que Deus ajudará, nos ajudará nessas lutas, se nós também não fizermos a nossa parte, mas com uma palavrinha muito importante, empenho. Olha só, eu recebo, por exemplo, muitos e-mails e comentários aqui no YouTube também, de pessoas que estão cedendo, estão sendo vencidas pelas tentações, por exemplo, da pornografia, e não conseguem vencer. A maioria desses e-mails busca o quê? Uma solução mágica. O que eu faço, presbítero? Tem alguma coisa assim mirabolante que eu posso fazer para resolver isso? Olha só, eu sempre respondo questionando se a pessoa está mudando hábitos, se está fechando brechas, se está fazendo algo efetivamente que mude o seu estilo de vida, que leva a essas tentações. E geralmente a pessoa diz, olha, eu tenho falhado nessa parte, eu não tenho sido empenhado o suficiente. Veja bem, somos seres racionais, precisamos avaliar cuidadosamente as possibilidades e os porquês. Por que estamos pecando? Por que caímos sempre no mesmo pecado, do mesmo jeito? Por que tão fracos? Por que tão distantes de Deus? Por que não estamos nos empenhando o suficiente? É hora de colocar mais empenho. E empenho, nos traz vitória contra preguiça, desânimo, nos faz nos empenhar com atitudes concretas para vencer aquilo que está nos fazendo mal. Vamos lutar junto com Deus com empenho. Dica de número 5, muito importante. Será que Deus fará a sua parte? Olha que interessante. Pode até parecer que essa pergunta é absurda, mas muitas pessoas desconfiam se Deus está realmente agindo a favor delas. Às vezes muitas pensam o seguinte, Deus está permitindo essas tentações para me fazer cair, para me humilhar, para isso, para aquilo. Veja, nós precisamos exercer a nossa fé e as práticas espirituais. Jesus mandou orarmos. Isso pressupõe que nós temos que ter fé e relacionamento com o Deus que age nos ajudando. A palavra nos revela com detalhes como que Deus age diante das tentações. Aprenda isso. 1 Coríntios 10, 13 nos diz o seguinte, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, as tentações, elas estão equivalentes ao que nós podemos lutar e vencer. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, aquela historinha de que a tentação é mais forte do que a gente, mentira de Satanás. A tentação, ela é equivalente ao que nós podemos suportar. É nós que nos fazemos mais fracos para que ela vença. Pelo contrário, diz a Bíblia, juntamente com a tentação, Deus, proverá livramento, Ele vai ajudar de sorte que a possais suportar. O Senhor nos ajuda. O Senhor, Deus, Ele limita a força e o poder das tentações, adequando-os ao que nós podemos suportar e vencer. E além disso, Ele nos ajuda. Isso deve encher o nosso coração de força para batalharmos pela nossa vitória. Agora veja bem, se você vai despreparado para vencer a tentação, aí é um erro seu. Se você vai sem comunhão com Deus para lutar contra a tentação, ela vai te vencer. Se você ficar achando desculpas para que a sua fraqueza ali seja uma desculpa para você perder para a tentação, vai perder mesmo. Dica número 6, já deu o primeiro passo? Olha só. Muitas pessoas estão muito machucadas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações
há muitos anos. E a gente precisa entender isso. De fato, tem pessoas que estão sangrando nessa luta. Algumas chegam até a desistir da fé. Porém, Deus nos chama a sermos santos, consagrados a Ele. Isso significa que nós devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que fira nossa santidade. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma pequena coisa mais importante. Dê o seu primeiro passo. Vença a sua fraqueza hoje, depois a vença amanhã, depois vença depois de amanhã e assim por diante. Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo, comece a vigiar, comece a orar mais. Tome atitudes concretas diante da tentação que te aflige, como se fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar e tirar a sua vida. Defina qual é o seu primeiro passo. Qual é o seu primeiro passo nessa batalha? Depois defina o segundo, o terceiro e assim por diante. E ande nesses passos. Monte o seu plano de ação para vencer essa tentação que está te derrubando. E Deus vai te dar a vitória. E a dica 7 para fechar, e muito, muito importante. Perdeu uma batalha? Não desista no meio da guerra. Não desista por causa de uma queda. Preste bem atenção. A maioria das pessoas tem recaídas diante das suas fraquezas. Nós somos soldados que estão lutando e de vez em quando perdemos uma batalha no meio dessa guerra. Talvez por descuido nosso ou por outro motivo. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não hesite em nenhum momento em comparecer perante Deus e buscar o perdão do Senhor. Observe o trecho de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você caiu, não vá para longe de Deus. Vá para os pés do Senhor com humildade, chorando pelo seu pecado e peça perdão. É assim que um verdadeiro soldado de Jesus faz. Sabe por quê? Deus está vendo o seu empenho. Ele se alegra com alguém que está lutando contra o pecado. E Ele sabe como você tem se esforçado nessa guerra. Então, perdeu uma batalha? Peça perdão, levante a sua cabeça, entre novamente na guerra, agora mais revigorado, mais experiente, para não mais cair nas mesmas artimanhas do inimigo. Desenhe novamente os seus primeiros, segundos, terceiros passos e ande novamente junto com o Senhor de forma muito próxima, muito íntima. Preste atenção onde você caiu, né? Tenha mais atenção, vigie naquela área e então lute com força como um soldado do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Lembro você que chegou até aqui, né? Quem chega até o final é porque gosta de estudar mesmo, né? A maioria das pessoas sai no meio do vídeo. Então, vá lá nos comentários, né? Deixa aí o seu comentário. Você tem alguma dica para vencer as tentações? Compartilhe comigo, quem sabe eu posso fazer uma parte 2 aqui desse vídeo com mais dicas que os irmãos têm dado aí nos comentários para ajudar, né, para nos ajudar a vencer essa batalha. Deixo mais alguns vídeos aqui para você assistir. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.